Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal Olho das Profissões da Usinaria, direto de Rio Preto. Hoje minha convidada é uma amiga, Carolina Felipe. Carolina é especialista em marketing, sabe, em marketing raiz, ali lá no começo, onde não existia digital, é isso mesmo? Exatamente, todos, né, também o digital, Digital, eu olhei no todos os tipos de marketing. seja bem-vinda. Obrigada, Catuzo. E explica pra gente o que que faz de fato do profissional o marketing, né? Ele deixa as coisas mais bonitas, ele é um cara digital. O que que é? O que é o marketing? É, o marketing, muita gente, assim, acaba, confundindo, achando que é publicidade, né, somente, associa com a mídia paga, com uma rede social. Na verdade, o marketing, ele é o todo, né, é o mercado, é o estudo do mercado. Então existe ali aquela origem que é o estudo daquela concorrência, do negócio, do mercado, fazer uma pesquisa, né, para verificar ali os potenciais de crescimento, e tudo começa com esses dados, esse levantamento de dados, definição de posicionamento, definição de manifesto da marca, né, também um pouquinho de branding, tá lado a lado com o marketing, mas basicamente o marketing é o estudo do mercado ali, para que tenha, uma divulgação que tenha resultados na empresa, né, que faça aí um trabalho de crescimento, desenvolvimento daquele negócio. Entendido. Explica pra gente o que que é o mercado. Existe uma mística, né? Por exemplo, a parte, a, a mentalidade não, a filosofia de esquerda, ela critica o mercado, porque o mercado isso, o mercado capitalista. O marketeiro ele fala que tem que olhar para o mercado, tudo igual. O que que é o mercado, afinal? É, o mercado é onde está inserido aquele negócio, né, é o segmento, é o ramo de atuação, né, enfim. E precisa ter esse estudo para que tenha ali resultados e atenda às necessidades dos consumidores. Certo. Então a empresa ela está encaixada nesse contexto do mercado, né, onde ela tem vários concorrentes, ela tem o público-alvo, ela tem os parceiros, tudo é um ecossistema ali, né. Entendi. Muito legal isso. E pensando em você e na sua profissão, como é que você começou nessa carreira? É, eu comecei há 15 anos atrás, foi uma transição de carreira, na verdade, eu trabalhava com vendas na época, comecei a me especializar em marketing. Eu tenho uma história bem interessante, porque eu comecei, na verdade, com publicidade para web. Ah, é? Comecei com internet em 2004, mais ou menos, desenvolvendo sites, numa época que o site ainda era feito de uma forma bem manual. Já front page, HTML, Exatamente, frontpage, HTML, a gente usava Dreamweaver um pouquinho também, CSS. CSS, JavaScript, era a época do ASP, Hum. enfim. E aí eu acabei fazendo uma transição para vendas. E foi me apaixonando de novo pelo digital, então eu comecei a me especializar em redes sociais, em sites novamente, mais de uma forma de e-commerce, né, um estudo mais, assim, para vendas de internet, né, vendas na internet, e comecei a flertar ali com o marketing, né. E, naturalmente, acabou surgindo uma oportunidade numa empresa lá em Florianópolis. Que legal. Fui trabalhar numa administradora lá, Jurerê Internacional, não sei se posso falar o nome aqui, mas já falei. Uhum. Enfim, uma administradora de condomínios, ela administrava 5 empreendimentos. Em Jurerê tinham 3, era um clube social e 2 hotéis, e em Canela 2 hotéis. Então eu passei a fazer parte do time de marketing e logo depois fiz parte do marketing do Poção Santinho. E foi ali uma época que foi uma escola para mim, porque, eu acabei assumindo uma transição ali do marketing offline para o digital, a gente uniu os 2 setores que era separado, eu assumi a liderança do marketing no Costão, e foi, assim, uma grande escola, porque foi bem na época que começou o embalo de marketing. Naquela época que o digital começou a, Tá né, engatinhando ali. engatinhar, e a gente começou a implementar ferramentas de automação, ferramentas de,
performance. Na época começou a se falar ali de growth, né, que é essa parte de teste, de ideação. Que o lançamento também, certo? Tinha lançamentos também. Então eu acabei participando também dessa parte de inovação no marketing. E foi aí que eu fui me especializar na área também, fiz um MBA em marketing, fiz vários cursos também. E aí eu fui para a área de tecnologia. E aí eu aprendi a fazer um marketing totalmente diferente. E pensando nessa sua trajetória, o que foi mais desafiador para você? Desafiador foi aprender a lidar com as mudanças, porque o marketing ele é muito dinâmico, ele muda o tempo todo, ele tem assim, essa necessidade de atualização, apesar de que eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, né, naturalmente, eu sou lifelong learner, né? E então isso para mim foi mais fácil, mas era essa necessidade de estar ali sempre me atualizando e buscando conhecimento para poder aplicar, né, especialmente implementar essas mudanças, né, acho que isso é o mais desafiador. E também tem o lado da alta gestão que tem uma certa resistência a mudanças. Então, quando aparece alguma inovação, alguma coisa de ferramentas que precisa ser implementado e talvez nunca foi testado, ainda existe essa coisa de resistir a implementar para não correr risco, Certo. né. Então acho que esse, assim, é um dos maiores desafios, inclusive hoje com os meus clientes, né. Eu vejo esse receio de, às vezes, fazer uma ação ousada, um investimento, algo ali que seja inovador para a empresa, pelo medo de, às vezes, perder o recurso, né, ou provocar alguma mudança que afete o clima na empresa e tudo mais. Interessante esse ponto, né, de tudo você traz essa ideia do marketing que ele provoca nessa estrutura, né, seja a alta direção, ou seja, os colaboradores, porque eu fiz uma relação aqui com o departamento de T&D, planejamento e desenvolvimento, em que você vai, de fato, buscar informações no mercado, vai testar produtos, vai criar possibilidades, vai criar protótipos e aquilo pode ser aquilo dê certo. Certo? Exatamente. Então, existe sim nas empresas, muitas empresas, a cultura de vamos ver se dá certo. E essas empresas, elas tendem a avançar no mercado, num cenário tão caótico do ponto de vista das mudanças, né. Por quê? Porque você está sempre se propondo a experimentar, claro, de forma organizada, com um orçamento, compactado, né, porque a empresa precisa, pagar as suas contas e continuar vendendo, mas, o que eu vejo é que as empresas que têm essa dificuldade, né, principalmente vindo da autogestão, elas ainda falta olhar para esse cenário como planejamento e desenvolvimento, como aprender a perder o medo dessas mudanças. Exatamente. Mas aí a gente tem 2 pontos. Primeiro é a questão da diferenciação. A empresa que ela larga na frente, não tem medo de inovar e aplica a mudança, ela acaba saindo na frente, Certo. né, e ela acaba se diferenciando quando tem resultados e naturalmente isso influencia também ali, impacta o futuro da empresa. E uma outra coisa, hoje a gente consegue mensurar muita coisa dentro do marketing, especialmente graças ao digital, né, que permite uma mensuração de dados. Hoje a gente tem muitas ferramentas, tem muitas técnicas, tem o BI também, que anda lado a lado com o marketing, e a gente consegue ter ali a previsibilidade, né. Então eu gosto muito, por exemplo, de trabalhar com previsibilidade, de entender um cenário para prever ali o que pode acontecer, né, e trabalhar com esses dados. E quando eu consigo mensurar para a empresa algum resultado que eu tive em outra empresa bem similar, numa ação parecida, isso já enche os olhos do empresário. Ele já entende que aquilo pode ser que dê certo para ele, né. Então essa possibilidade de dados, de apresentar dados, isso embasa muito essa defesa, né, e ocasiona, obviamente, essa diferenciação e esse valor, né, que a empresa acaba conseguindo. Sensacional. E então quais são, essas dificuldades, você falou das dificuldades do
dessa autogestão que talvez, demore ou tenha essa dificuldade de gradualizar. Mas quais são os pontos positivos da sua carreira, da sua profissão? O que que você acha que é tão melhor? É, o melhor para mim, assim, eu nunca tive medo da mudança. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou de inovar, que gostava de aprender coisas diferentes, né, e muitas vezes eu era vista por muitos como uma pessoa corajosa, né, aquela pessoa ousada, mas que criava muitas coisas, né. Eu sou uma pessoa me considero extremamente criativa, tanto para desenvolver, eh produtos, resolver problemas, às vezes pensar em soluções de problemas alternativas. Então, o cliente traz ali um problema, eu consigo pensar em possibilidades diferentes. Ah, eu tenho plano A, eu tenho plano B, né? Se não der certo o A, tem B. Se não der o A e o B, eu tento um outro, né? Então, eu tenho essa capacidade de mentalizar ali a solução do problema, né, e essa questão também de buscar a informação, eu sou muito investigativa, né, então durante toda a minha carreira, eu sempre tive líderes, liderados, parceiros, clientes, que foram muito parceiros e foram mentores de certa forma para mim. Então eu aprendi muito com essas pessoas, eu sempre ouvi muito, eu acho que o marketing também é muito sobre ouvir. Às vezes a gente pensa na ferramenta, pensa no recurso, principalmente financeiro, e a gente esquece desse pequeno detalhe que é ouvir, né, ouvir Normalmente, as pessoas que usam o serviço ou compram os produtos, né. exatamente. Então ouvir o cliente, assim, é fundamental para que você tenha êxito. Você conhecer o produto, você conhecer a fundo o serviço, conhecer aquela empresa. Né, isso vai te trazer êxito. E eu sou uma boa ouvinte, né, além de comunicar bem, né, eu gosto também de ouvir. Perfeito. E as habilidades que você desenvolveu ao longo dessa sua trajetória? Você falou de ouvir, né, então existe, assim, até uma empatia pelas pessoas, porque, ouvir não é para qualquer um, é uma palavra assim, envolvente. Exato. Além dessa habilidade, quais outras você desenvolve? Olha, principalmente paciência, ter paciência. Eu acho que foi, assim, as soft skills que eu mais desenvolvi no longo da minha carreira, porque eu sou uma pessoa muito imediatista. Eu gosto do resultado rápido, eu gosto que as coisas aconteçam rápido. E nem sempre isso é o que acontece nas empresas, principalmente quando a gente trabalha ali numa empresa que tem uma alta gestão, que, né, trava muitas coisas, às vezes é conservadora, né, às vezes um cliente também que a operação demora um pouquinho para acontecer, a gente tem que saber esperar o tempo, né, a gente não pode parar, a gente tem que estar ali, né, cobrando, estar acompanhando, mas a gente também precisa ter paciência para esperar o tempo certo. Eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito a desenvolver ao longo desses Sem anos. dúvida, paciência é uma habilidade a ser, treinar, né, só que é engraçado que ela é treinada, não é em curso, nada disso, né. Nos soft skills não são treinados dessa forma, né, Não, você passa pelas situações, né, e você você enfrenta as situações, e você passa por ela, você aprende a lidar com aquilo. exato. E, pô, isso é muito legal, isso faz a gente pensar. E um caso que marcou sua carreira, você falou: "Pô, isso marcou, isso", um cliente que você atendeu, alguma coisa diferente que você fez ou fizeram comigo. Como é esse caso? Uhum. Bom, de consultoria. Foi muito especial, porque eu comecei na pandemia, eu ainda fazia CLT, mas eu comecei a atender também, consultoria e mentoria de marketing, e ele foi meu primeiro cliente. E foi um case, assim, de sucesso que deu muito certo. Eu criei um produto e eu validei junto com o cliente, porque ele me trouxe uma necessidade de estruturação, eu já ofereci isso para ele, criei esse produto, mas eu validei com ele operando. Uhum. E foi assim, um caso onde a gente implementou o marketing mesmo na empresa, foi em escritório de advocacia de Joinville, HSL Advogados, um abraço, gente. E a gente criou um ciclo que ele era para durar 6 meses, ele acabou durando 9 meses,
E ali a gente passou por todo um processo de implementação de ferramentas, contratação de time, estruturação de orçamento, que foi base zero, porque nunca, fizeram um orçamento de marketing. A gente criou um plano de ação, teve todo um levantamento de dados da empresa, do mercado, da concorrência. Eu trabalho muito metodologias ágeis, eu gosto de trazer isso para o meu trabalho. Então a gente fez um kickoff com um visual project, com post-it, movimentou todo o escritório para, né, fazer análise SWOT, fazer todas as ferramentas de gestão. E com base em todos esses dados foi elaborado um plano de ação, né, com o cronograma, com, todas essas ferramentas que precisariam ser implementadas, né, o time e todo o resto das ações. E foi, assim, um resultado extremamente positivo, porque eles não tinham, assim, praticamente nada, eles tinham um Instagram que era muito mal Gerenciado. gerenciado, e acabou que a gente saiu até com um podcast. Então, assim, teve, implementação de automação de marketing, eles começaram a nutrir os clientes com e-mails, fizeram materiais ricos, foi até a época do eleitoral, então eles fizeram campanhas também para direito eleitoral, né, o que podia ou não podia. Fecharam vários contratos, assim, então foi muito bacana, foi um resultado super positivo e que mostrou que a consultoria ali dava certo, né, tanto que até hoje eu estou atendendo. Sensacional, muito legal mesmo. E, Carolina, é legal, você fica assim, profissionalmente, e sempre que eu encontro alguém do marketing, sempre tá no marketing digital. E a por mais que você tenha essa iniciado, né, você se especializou, de fato, em plano estratégico, o marketing como um plano estratégico, como parte de uma concepção de departamento de uma empresa, né. Exato, E eu falo que o marketing digital ele é uma parte do departamento de marketing, né, não é ele inteiro, não é ele em si. é Própria somente uma parcela. é uma parcela. A gente tem ali vários tipos de marketing, né, então tem o marketing que a gente chama de outbound, que é essa prospecção presencial, tem a prospecção também por telefone, telemarketing, a gente tem, a parte interna do marketing, que também não pode ser esquecida, que é o endomarketing, né, além do marketing digital, marketing de relacionamento, que é basicamente estar ali lembrando aquele cliente de que você existe para que ele volte a comprar, né. Então a gente tem aí uma frente com 1 milhão de possibilidades dentro do marketing, né. Exatamente. Então isso é muito amplo, mas é apaixonante. Agora com a inteligência artificial, a gente abre muito mais esse leque, as ferramentas estão se aprimorando mais também, nos auxiliando em questão de produtividade, né, de melhoria de processos também, de análise de dados, por incrível que pareça, a gente consegue fazer uma leitura de um dashboard com detalhes para fazer uma apresentação. Então é muito rico, né, todas essas possibilidades que a gente tem. Exatamente isso. E a gente, né, esse bate-papo pra mim sempre eu gosto, eu aprendo sempre, né, eu digo que nas entrevistas eu sou o que mais aprendo, porque sempre as pessoas têm o que compartilhar, sempre tem algo a acrescentar. E então, o Jardim Próximo a gente já tá chegando, né, eu sei que passa rápido, tá chegando perto do final. Assim que eu peço, né, antes de finalizar, essa conversa, que você deixe para essa nova geração de profissionais uma dica de que, para o futuro, o que quiserem esperar ou uma grande dica para eles. Excelente pergunta. Eu também trabalho como professora de marketing, e uma das dicas que eu costumo dar, assim, para os novos, profissionais da área, seria não ficar somente nos estudos. Hoje, com muito mais peso do que um diploma, o que vale mesmo é a experiência. Então, se vocês puderem começar com voluntariado, começar ali no primeiro ano de faculdade já fazendo estágio, já botando a mão na massa, já trabalhando, mesmo que seja um trabalho, às vezes para uma ONG, né, mas vão e façam, porque quem se diferencia hoje em dia, de fato, é quem está ali fazendo. E hoje, os resultados que você apresenta, o portfólio que você apresenta,
Os projetos que você, assumiu que tiveram resultados, por mais simples que possam ser, eles vão te dar muito mais peso. Então, a minha dica é essa, gente. Estudem sim, se atualizem, é bem importante estudar, mas não deixem de praticar e criar portfólio para vocês, e criar ali, eh, um ter uma experiência para que vocês consigam depois um bom emprego ou abrir o negócio de vocês, enfim, da forma como vocês desejarem. Fantástico, uma dica muito boa. E agradeço sua presença aqui. Muito obrigada também. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. Tchau. Obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.